Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando com vocês mais uma vez no nosso canal Hora Teológica. Como vocês estão? Trazendo uma dica de leitura aqui que eu já apresentei aqui no unboxing e agora eu vou fazer aqui um review rápido para vocês, apresentando essa obra também que vai tratar sobre a história do cristianismo. Vamos saber que obra que é essa? Antes, dá aquele like na curtida do nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Não deixe de passar por aqui sem marcar com sua presença e ajudando também a divulgar o nosso trabalho nas redes sociais, nos seus grupos, na igreja, ou grupos que você tem no Facebook, no Telegram, no WhatsApp, no Instagram. E sem contar também que você não pode esquecer de acionar o sininho das notificações, ok? Muitas pessoas têm perdido suas inscrições e o YouTube tem desativado alguns sininhos, então presta bem atenção, aperta o sininho da notificação. Vai abrir aquelas 3 abas, aperta a primeira opção todas para não perder nenhum conteúdo no nosso canal, ok? E lembrando nosso grupo do WhatsApp, o Hora Teológica News, que está ativado. Quem quiser fazer parte, só mandar para a gente o seu nome, o seu contato, para a gente estar ativando você. Mandar para esse e-mail que vai aparecer aqui na tela. santosrsb2004@gmail.com santosrsb2004@gmail.com. Fazendo assim, você vai estar automaticamente e rapidamente adicionado ao nosso grupo, tá bom? Não é um grupo de debate, é grupo apenas de informação, de lançamento, de promoções, onde o pessoal está sempre atualizando lá de obras que estão chegando no mercado. Vamos para o nosso review? A obra é essa aqui. Já tinha apresentado no unboxing, falei que ia fazer um review rápido para vocês aqui. Rápido e rasteiro, Primórdios do Cristianismo. O contexto histórico do cristianismo primitivo, da editora Templos. Tá? Esse aqui é do João Batista Ribeiro Santos, Ione Ramos Marques de Oliveira, Denis Alves de Souza. Tem alguns organizadores aqui. Deixa eu mostrar para você aqui quem eles são. Ó. O João Batista Ribeiro Santos é biblista, historiador, professor de ensino superior. Ione Ramos Marques de Oliveira, teóloga e historiadora. Denis Alves de Souza, teólogo e educador. Você tem aqui, ó, a história social das comunidades religiosas, a época do nascimento de Jesus Cristo, desde o século I a.C. Os primórdios do cristianismo, a pluralidade das doutrinas acerca da fé cristã são conciliadas através de debates teológicos que objetivaram amenizar os conflitos doutrinários. Todos os aspectos referentes à vida, à obra, à divindade, à missão de Jesus foram objeto de estudos e debates desde a igreja primitiva até a atualidade. Vou mostrar para vocês quantas páginas tem. São 336 páginas, várias referências bibliográficas. Vou baixar para vocês aqui a câmera para facilitar bastante o acompanhamento da leitura. Aqui nós vamos aqui para a fonte bastante bem visível, né? Boa diagramação, o espaçamento aqui das páginas. Vamos lá para o sumário. História social das comunidades religiosas, a época do nascimento de Jesus Cristo, construção religiosa. Você tem aqui fundamentos históricos da religião na Palestina do século I. Os grupos religiosos que influenciaram a religião na Palestina. Você tem aqui mitracismo, budismo, os romanos, os gregos e mitologia. Vamos agora para religião de mistério, filosofia, Platão, Aristóteles, estoicismo, céticos e gnosticismo. As concepções gregas no cristianismo, aí vem o judaísmo, zelotes, saduceus, fariseus, os terapeutas, os escribas, essênios. Comunidade Qumran, João Batista e o anúncio do Messias. O aspecto teológico de João Batista e o anúncio do Messias. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse ponto. Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a historicidade de Cristo, o desenvolvimento da pesquisa histórica teológica sobre Cristo, os critérios da investigação histórico-teológica, Jesus nos documentos não canônicos, os textos como fonte da história, uma análise do cânon, a constituição dos evangelhos e a reconstituição de Cristo, a vida de Jesus narrada pelos evangelhos. Aí vem Marcos, tem muita coisa, hein? Mateus, Lucas, João. Jesus histórico, contexto sociopolítico do ministério de Jesus, contexto político, ambiente judaico, esperança de Israel, resistência judaica, o Jesus judeu. A política imperialista romana. Breve história de Roma, conquistando o império. Roma, constante luta de classes. Roma, fragilidade do império. O imperialismo romano e o significado de Jesus. A missão e a mensagem. Vamos lá.
Missão, obra, perspectiva histórico-cultural, origem do batismo, outra olhadinha aqui que a gente vai dar. Instituição do batismo, doutrina do batismo, a ceia como sacramento da igreja, instituição da ceia. Cristianismo primitivo, Novo Testamento, construção do cristianismo formativo, cristianismo primitivo da historiografia, identidade social, costumes cristãos primitivos. Aqui que é a história do cânone, Novo Testamento, apóstolo Paulo, suas cartas à igreja. Você vê aqui as cartas paulinas, né? Você tem aqui as cartas pastorais. Aí você tem aqui os pais da igreja, prolegômenos, termos e recortes históricos, pais apostólicos, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Didaquia, Policarpo de Esmina, Epístola de Barnabé, pastor de Hermas, os pais apologistas, Justino Marde, Atenágoras de Atenas, Teófilo de Antioquia, Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano, Cipriano, Atanásio, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa, João Crisóstomo, Jerônimo, Agostinho. Aí você tem aqui, ó, principais controvérsias teológicas do primeiro século, os 4 primeiros concílios: Niceia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia. Os concílios e a defesa da fé cristã: concílio da Igreja, Jerusalém. Aí a defesa da fé cristã: concílio da Idade Média, os concílios da Igreja Católica Moderna. Bibliografia: você tem aqui o mapa e a gente vai lá para página 84. Ele vai dialogar com vários autores. Aqui, ó. Tem aqui, ó, citação do George Eldon Ladd, Klaus Wengst, Joaquim Jeremias. Aqui, ó. O aspecto teológico de João Batista, o anúncio do Messias. A questão relevante é saber o que aconteceu imediatamente antes da manifestação de Jesus de Nazaré, o que antecede a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Para dados históricos, é praticamente impossível saber, posto não termos documentos e as fontes dos ditos de Jesus. O que delas restou, nada mencionam. 2 fatos são reconhecidos: as atividades de João Batista, a atividade batismal, o afastamento social e templar e a proclamação da presença entre o povo do Messias precederam a manifestação de Jesus de Nazaré. João Batista tinha plena consciência de sua missão e este é o segundo fato. Lembrando que João Batista praticamente ele tinha o histórico ali para suceder o sacerdócio, né? Já que seu pai era sacerdote, então naturalmente ele se viu a questão da corrupção do templo. Assim, tem historiadores, vai dizer sobre a biografia de João Batista, vai dizer que ele se afastou no caso da sua herança, vamos dizer assim, sacerdotal, e migrou para o deserto para viver ali. Alguns historiadores vão dizer que ele tinha algum contato com os essênios pelo costume, pelo seu vestuário, né, pelo seu ascetismo. Vamos lá. Juntamente com o que precede a manifestação de Jesus, o Cristo está a procedência do batismo de João. Para Joaquim Jeremias, o mais plausível é pensar em influências essênias. Olha só. Já a proximidade entre o local do batismo e Qumran leva a supor que teria havido ligações. De certo, fica o local situado na Pérea, como está em João 1:28, nas proximidades sudoeste de Jericó, o que ainda, segundo Jeremias, dali a Qumran são apenas 12 quilômetros de distância. Então, dizem que a influência poderia ser um pouco forte pela distância ser bem pouca, né? Na verdade, entenda que o chamado à penitência tem mais em comum do que a proximidade territorial de atuação, ou seja, o Joaquim Jeremias aqui, até mesmo o autor vai corroborar, dizendo que não é por causa da distância que vai dizer que a influência dos essênios no costume, na cultura de João Batista, seja a maior evidência. A maior evidência é justamente por causa do seu próprio costume diário, a sua forma de se vestir, a questão do batismo, que tem muito a ver com os essênios, a questão da sua alimentação regrada, o ascetismo, né, não comia certo tipo de coisa e tudo mais. Muito interessante. A gente vai lá agora para 164. Acho que é 164, que eu separei alguma coisinha aqui pra gente. Vai tratar sobre a origem do batismo. Aqui já não vamos falando nem mais de João Batista, estamos falando do batismo já cristão. Aqui, ó. O entendimento sobre o significado da instituição do batismo pode se verificar a partir do entendimento do significado do termo. A forma como as igrejas entenderam ao longo da história a doutrina do batismo dependerá da análise hermenêutica que fizeram do vocábulo e seu significado.
Atribuir ao sacramento batismal o caráter da purificação acabou por excluir o seu significado primitivo de imersão. Daí o surgimento de outras formas da prática batismal nas igrejas cristãs, a fusão ou derramamento, onde se verte água sobre a cabeça do batizado, e a aspersão, onde se respinga uma pequena porção de água na cabeça do batizado, muito parecido com a forma anterior. A palavra batismo provém do grego baptein ou baptizem, significando lavar, mergulhar, simbolizava uma iniciação na comunidade e também purificação. Lembrando que os ritos dos essênios, a purificação, a sua lavagem era sempre antes das alimentações. Então eles acreditavam que sempre quando tivesse tocando algum alimento, qualquer coisa, ele teria que se purificar. E o batismo de João Batista era um batismo único para arrependimento. Essa é a grande diferenciação ali. Aqui tem uma outra coisa interessante aqui, como pode ser analisado no relato de Tertuliano, um indivíduo é iniciado em certos ritos mistéricos através do banho, como por exemplo aquele dos mistérios de Ísis ou de Mitra. Ainda mais levam para o banho seus próprios deuses. As purificações ali levavam até a questão das imagens, as esculturas. A lavagem das estátuas dos deuses, inicialmente por motivo de limpeza, com o tempo vai adquirindo um sentido de renovação do poder da divindade, ou da fecundação da água, ou então serve para o simples uso dos homens. Isso aqui o Tertuliano fazendo uma visão sobre os cultos de mistérios, Aqui, Aqui e ali, mas certamente por toda parte, durante os jogos apolinários e pelúcios, batizam-se pessoas e assim pensam contribuir para o seu renascimento e para o perdão de seus pecados. Do mesmo modo, antigamente, quem quer que se manchasse pelo homicídio se purificava na água lustral. No Antigo Testamento, as purificações referiam-se à pureza interior e exterior, ainda que existissem diversas formas de ritos. Aqui, Para as purificações, dependendo da transgressão e da causa, vemos no Antigo Testamento, particularmente no livro de Levíticos, um conjunto de elementos que seguem os ritos de purificação e para cada motivo de impureza. Há tipos de lavagem, formas de lavagem para cada tipo de pecado, Havia uma maneira singular com essa finalidade. Interessante, O livro de Levítico vai dizer muito sobre isso. Aqui tem o batismo dos prosélitos. Aqui, Tem a questão da diferenciação, Enquanto o batismo instituído por João Batista invocava a conversão dos pecados a uma vida de comunhão com Deus, o batismo retratado por Jesus não expressava uma ação do indivíduo, mas uma aceitação pacífica da ação divina. Dessa forma, apesar do Novo Testamento conter a confirmação da necessidade do batismo como reconhecimento do advento de Cristo e como prelúdio à salvação, uma análise literária poderia levar a conclusões diferentes da estabelecida como dogma eclesiástico, como Jesus vai falar aquele diálogo com Nicodemos, Ele vai falar justamente sobre batismo, na questão da água, lavagem de água, está falando sobre renascimento, a questão da transformação através do Espírito, algo que é diferente da questão do batismo de imersão para perdão de pecados, de arrependimento de João Batista. É como algo tivesse que evoluindo, ao longo do tempo. Tá, irmãos, muito interessante essa obra aqui, tem muita coisa, O interessante é que ele vai tratar sobre alguns pontos em que alguns livros de história do cristianismo não vai tratar. Ele vai tratar muito da questão, uma visão extracanônica, vai tratar sobre Qumran, vai fazer comparações do cristianismo no primitivo com algumas seitas pagãs, alguns rituais, Muito interessante. Tá aqui mais uma obra fantástica para vocês aí, que não pode faltar na sua estante. Primórdios do Cristianismo, da editora Templos, Mais uma dica para vocês aí. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.